Excelente noite a todos. Estamos aqui em mais um dos nossos conhecimentos técnicos, nosso treinamento técnico de noite. Então, obrigado você que está entrando aqui, muita gente iniciando, chegando aqui no nosso processo. Obrigado a presença de vocês. A essa hora, né, nosso segundo turno, a gente fala sempre nosso segundo turno. A gente chega em casa às vezes cansado, precisa fazer janta, precisa às vezes cuidar dos filhos, dar atenção para o marido ou para a esposa. Então, obrigado pelo seu tempo aqui. Pega esse tempo, deixa esse tempo de qualidade, presta atenção, pega um pouquinho, pede para o esposo cuidar dos filhos ou para a esposa cuidar dos filhos nesse momento, para que você consiga se dedicar a esse aprendizado. Tá? Aqui nós vamos trazer a parte técnica do nosso negócio, sobre os nossos benefícios, o que cobre, o que não cobre. Hoje eu vou fazer um processo corrido aqui, para também não pegar muito tempo de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, pode colocar aqui no chat aqui para a gente, ou tragam elas para o nosso plantão de dúvidas, na verdade, que acontece de 15 em 15 dias, às quartas-feiras. Uma semana tem nosso conhecimento da pesada, onde trazemos algumas pessoas com resultado para falar um pouquinho, algum conhecimento do setor de transporte, mas sempre falando de resultado direto, do que você pode fazer para ter o resultado da PVS Truck. E o nosso plantão de dúvidas, onde você vai para a rua, aplica, fala, pô, tive dúvida, ou tive resultado e traz para compartilhar com a gente. Na plataforma Azul, a gente abre através da plataforma Zoom lá, e a gente fala um processo totalmente democrático, um aprende com o outro, super bacana, conto com a sua presença lá também, tá? E não deixe de participar dos nossos plantões de fechamento. Esse plantão de fechamento, eles acontecem 2 vezes por mês, uma no meio do mês e uma no final do mês, onde nós pegamos aquelas leads antigas nossas, que nós estamos tentando fechar, aquele cara vem enrolando a gente, o prospecto não fecha. Lá a gente vai pegar na sua mão, vai ligar junto, vai bater um papo com o prospecto, vai te dar algumas dicas de objeções para você rebater as objeções do prospecto, e com certeza você vai sair com fechamento. Você que está em São Paulo, ele acontece na série da PVS Truck presencial. Você que não está em São Paulo, entre, participe pela plataforma Zoom. A gente também vai te dar dica, dar direção. Tem muita gente que aprende, tá? Pô, Scatini, não tenho lead, não fui para a rua, como que eu faço? Primeiro, vá para a rua que dá tempo. Mas caso você não tenha lead, nós temos leads frias para ajudar você a prospectar, e a gente ensina desde como você ativar essa lead, de como você criar conexão ao telefone e depois encaminhar para o fechamento. Já tivemos fechamentos de leads frias no último plantão de fechamento, tivemos 2, tá? Então não perca, participe conosco, tá bom? Então hoje vamos de treinamento técnico, falar um pouquinho dos nossos benefícios. Vou pedir para a Brenda, agradecer ela mais uma vez de estar conosco aqui, tá? Mas antes de tudo, vou pedir para você pegar este link aqui, e praça para a turminha de vocês. Aí tem um desatento aí que não entendeu, que hoje é treinamento técnico, não viu. Pega para a tua turma, me ajude a compartilhar esse conhecimento aqui. Às vezes aquela pessoa está distraída lá, nem sabia, esqueceu que tinha o treinamento, você vai lá e faz uma boa ação e lembra. Então pega esse link, compartilhe, ajuda a gente a distribuir conhecimento, tá bom? Obrigado mais uma vez. Vamos iniciar logo o nosso treinamento, nosso bate-papo aqui. Bora, eu começo com esse slide aqui, dizendo para vocês de algumas diferenças. Eu uso esse slide aqui para falar um pouco da nossa participação obrigatória também, tá? Por quê? Hoje, nesses primeiros 3 itens acima, vocês podem notar que eles são implementos fixos. O que são implementos fixos? São implementos que não desatrelam. Eu trago meu caminhãozinho aqui, ó. Eles não desatrelam. Eles são fixos. Diferente deste aqui. Aqui eu tenho 2 placas. Esta placa paga IPVA e esta também. São 2 placas que ela pode atrelar uma na outra. Certo? Então, esses 3 primeiros itens, ele não desatrela. Isso não sai. Tá? Não sai. Essa parte aqui não sai do veículo motor. E aí eu vou com 2 slides para frente para explicar para vocês, para poder voltar aqui. Ó. Aqui eu tenho uma HR que eu comprei ela no chassi. Pô, Scatini, está no chassi? Quanto custa um veículo desse? R$100.000. Estou dando um exemplo para vocês, tá? Não que ele custe isso. Mas aí eu venho aqui e coloco um baú
nesse veículo? Eu posso colocar um baú, eu posso colocar um veículo grade baixa de madeira, que vocês já devem ter visto, uma prancha de guincho. E aí ele passa a valer, por exemplo, que ele tenha pago 50 mil reais aqui neste implemento fixo. Este veículo passa a valer 150 mil reais, certo? Que é 100 mil reais deste veículo motor, sem nada atrás, e com 50 mil do baú, 150 mil reais. Então, se roubar este veículo, ele está levando 150 mil reais. A nossa participação obrigatória, que a franquia, tá, que o seguro usa, ela é de 6% do valor do bem, do valor do veículo, certo? Então, se eu tiver uma colisão somente de frente deste veículo, este veículo aqui custa, como eu disse aqui, 100 mil reais, só o veículo motor. Ele bateu só de frente, mas ele já está com a carroceria. Ele vai pagar uma participação obrigatória de 6% em cima de 150 mil, porque este veículo passa a valer 150 mil. Pois, Catine, vamos lá. Este veículo deu ré e bateu só o baú. O baú vale só 50 mil. Mas lembrando que o valor do veículo todo agora é de 150 mil. Então ele vai pagar uma participação obrigatória em cima de 150 mil, não em cima de 50, que é o valor do baú. Então, para ficar mais fácil para vocês, nossa participação obrigatória ela é em cima do valor do bem, tá? Do por placa, tá? Em cima do valor do bem por placa. Este bem total vale 150 mil, certo? E é por placa. Então, a participação obrigatória hoje é por placa. Aqui eu tenho duas placas, então a participação obrigatória é uma aqui e uma aqui. Veículo tombou. Poxa, aqui o dano foi pequeno, eu não vou precisar usar a proteção. Aqui o dano foi maior, eu vou ter que usar a participação, né? A participação obrigatória é a participação do associado no evento, tá? Então, um veículo de 100 mil foi lá e capotou. O prejuízo deu 16 mil reais. Por exemplo, ele vai pagar 6 mil reais, que é 6% em cima do valor do veículo, que vale 100 mil, e os 10 mil, quem vai pagar é a associação, certo? Ele tem 6 mil por cento, 6% em cima do valor do bem, é a participação dele. Se o evento, o sinistro, os valores do sinistro passarem dos 6 mil, o que passar, a associação paga. Ok? Vamos voltar lá. Naquele inicial. Então, eu tenho aqui, como mostra a figura, nesse quarto item aqui, um cavalo mecânico. Este cavalo mecânico, ele pode atrelar qualquer tipo de carreta. Ele pode atrelar uma carreta, a gente vai ver isso mais para frente também, ele pode atrelar uma carreta, essa aqui é um baú, mas ele pode colocar um graneleiro, ele pode atrelar a um caçamba, você já deve ter visto, os que levam, muitas vezes levam areia, terra, grãos, né? Então, ele pode levar qualquer tipo de agregado. Então, tudo que agrega é agregado. Implemento é fixo. Implemento fixo, o que nós mostramos, ele não sai. E agregado é o que agrega nele aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo aqui no meu caminhãozinho aqui, tá? Este veículo aqui, imagina que ele não tem essa roda, ele aqui, ó, certo? Ele aqui, ele é um veículo 4x2. Isso vai estar no documento, tá? É só para vocês entenderem. Por que 4x2? Porque aqui, ó, ele tem 4 pontos de contato com o solo, com 2 de tração. Sempre essas aqui são de tração, certo? Ou ele pode ser um 6x2, que é este aqui, ó, certo? Que são 6 pontos de contato com o solo, com 2 de tração. Ele pode ser um 6x4? Pode ser um 6x4, com 4 de tração, tá? Que é um traçado, ok? Eu vou mostrar para vocês mais para frente também. Vamos seguindo aqui. Aqui, ó, o que é interessante nós falarmos aqui. Imagina que eu tenho um veículo aqui. Deixa eu até subir a minha fotinha aqui. Ó. Vamos lá. Eu tenho esse veículo aqui que ele tem 2 eixos, né? O que é o eixo? Essa parte aqui. Ó. Esse aqui tem 2 eixos também. Um aqui e um aqui, ó. Tem 2 eixos. A mesma coisa que este aqui. Muitas vezes, um associado compra um veículo desse e ele coloca um eixo a mais. Ele coloca um eixo a mais por conta.
tá? E aí o que acontece? Ele fala, pô, o meu caminhão tem um eixo a mais, ele vale mais. Aí no aplicativo, de forma intuitiva, você vai poder colocar lá e falar, quer adicionar um eixo, quer colocar um eixo adicional? O próprio sistema vai perguntar para você. Independente de estar no documento ou não estar no documento, você pode colocar este eixo a mais e se constatar em vistoria, no momento da indenização, esse eixo será contabilizado. Então, se eu tenho um caminhão que custa 100 mil, vamos lá, esse caminhão custa 100 mil, só tem 2 eixos aqui, e ele colocou um eixo a mais, esse eixo é 30 mil, geralmente é 30 mil esse eixo, pode ser 15, 30, você pode colocar lá no nosso aplicativo. 30 mil ele começa a valer 130 mil. Se roubarem este caminhão, ele será indenizado de 130 mil, porque nós colocamos este eixo adicional. Um eixo novo está em torno de 50 mil, tá? Mas como geralmente já está usado do veículo, nós usamos um parâmetro de 30 ou 35 mil, não me recordo bem, mas fato é que está no nosso documento e você pode adicionar esse eixo de forma, sem precisar decorar nada. Quando ele te falar, automaticamente no meio da cotação, o aplicativo de forma intuitiva vai te entregar isso aí, certo? Aqui nós temos um bitruque. Esse bitruque aqui, ele leva muita carga, também é um implemento fixo, ele não desatrela, como nós falamos. E o importante aqui é dizer que é difícil, mas muitas vezes pode existir de alguém pegar um veículo assim e transformar nele assim. Tá? Aí eu tenho que colocar 2 eixos adicionais. Ok? E aqui, como eu havia dito para vocês, ó, este aqui é um 4x2, lembra? 4 pontos de contatos com solo, 2 de tração. E aqui nós temos o 6x2. 6 pontos de contato com solo, né? E 2 de tração. Vamos lá. Aqui nós temos a plataforma reboque, também é um implemento fixo. E nós fazemos a plataforma. Algumas vezes vocês podem entender e falar, nossa, Scatini, a plataforma que o cara está me cobrando aqui, o preço está pedindo muito mais do que é realmente. Porque nós não fazemos o sistema hidráulico. Nós fazemos a plataforma? Fazemos. Fazemos o sistema hidráulico? Não fazemos o sistema hidráulico. Tá? Então, às vezes, o preço pode ser que o futuro associado reclame um pouco, que nosso preço está um pouco abaixo. Mas é porque não fazemos o equipamento. Aqui temos o reboque lança. Fazemos o lança. O que é o lança, gente? O lança é um equipamento de guincho que leva o veículo ou pela traseira ou pela frente, arrastando as 2 rodas dele, seja a dianteira ou a traseira, certo? Também é equipamento e não fazemos equipamento. Então, nesse veículo aqui, o que nós fazemos? Fazemos o veículo motor. Fazemos aqui o veículo motor. Então, fazemos o cavalo mecânico, mas não fazemos o equipamento. Da mesma forma, acontece com o MUNC. O que é o MUNC, Scatini? Esse braço articulado hidráulico aqui, ó. Esse braço que é usado para mudança, é usado para inúmeras coisas, para construção, é usado muito por empresas que têm aquelas máquinas amarelas de construção. Esse braço chega a pegar essa máquina aqui e colocar dentro da caçamba dela para poder levar. É um braço forte, mas também não fazemos. É um braço que custa caro e muitas vezes o proprietário, que queira agir de má fé, pode falar que roubou o veículo dele só para realmente não para receber este equipamento. E é um equipamento que ele tem desgaste. Tudo que tem desgaste perde valor. Então, esse um equipamento desse aqui, sei lá, de 20 anos de uso, possivelmente, ou menos até, né, com certeza, deve estar apresentando falha. E aí a gente fica muito suscetível à fraude. Então, tudo que há desgaste, nós não fazemos. Aqui nós temos o semi-reboque normal. Eu vou passando aqui, tá? Eu paro neste aqui para falar para vocês. Nós temos uma caçamba basculante, 3 eixos aqui. Caçamba basculante. Fazemos. Nós não cobrimos nenhum veículo de operação, tá? De carga e descarga, o veículo que o MUNC está fazendo uma operação e o veículo vem abater em algum lugar. Nós não fazemos nenhum tipo de operação, a não ser a operação de bascular, que é um diferencial nosso do mercado. Então, o veículo basculando,
Nós fazemos, e tem vários agravantes que podem tornar isso um acidente, mas o veículo ele tem um pistão, e esse pistão está aqui, ele vai levantando, você já deve ter visto, e aí o veículo ele escoa a areia ou o grão, o que ele estiver levando de granel. Tá? E muitas vezes esse pistão estoura. Quando ele estoura, a caçamba bate no cavalo mecânico aqui, o cavalo tomba, então há dano no cavalo e na carreta. Nós cobrimos? Cobrimos. Os basculantes, tá? Isso é até uma oportunidade comercial para vocês, porque a maioria das associações no mercado não cobre, se não todas. Tá? É lógico. Nós cobrimos desde que ele não agrave o risco, desde que o veículo esteja em um terreno regular, desde que ele tenha feito os padrões de segurança para descarregar. Mas se acontecer, nós cobrimos com um agravante. Qual que é o agravante? Nós cobrimos mediante a franquia dobrada. Então ele paga uma participação obrigatória dobrada, tanto para o cavalo quanto para a carreta. Então ele bateu lá, caiu, danificou o cavalo, danificou a carreta, vai pagar 12% de participação obrigatória em cima da carreta e 12% em cima do cavalo, caso haja a necessidade de pagamento. A necessidade não, caso esteja seja liberado aí após as devidas avaliações. Graneleiro, aqui nós temos um graneleiro, aqui um grade baixa, vou passar rápido aqui é um cider. O cider é a mesma coisa que um baú, só que ele tem lona. Nosso aplicativo está com um baú lonado. Aqui vale parar, que eu tenho uma Vanderleia. O que é uma Vanderleia, Scatini? Qual a diferença? Os caminhoneiros podem falar para você. Vanderleia é um veículo, é uma carreta igual a essa que chamamos carreta LS. A Vanderleia é a mesma carreta, só que com os eixos espaçados. Aí tem a curiosidade. Por que o nome Vanderleia, Scatini? Porque antigamente, quando fizeram essa carreta, e o pessoal olhava atrás, ela aí ficava meio que dançando assim, ó. Gastava um pneu danado. Dizem que até hoje gasta, né? Mas ela rebolando na época, como era nos anos 70, na época Vanderleia era um assistente de palco do Chacrinha, para você que tem... Eu também ouvi falar, tá? Eu não conheço Chacrinha, não. Eu vi que existia um programa de TV desse aí, né? Mas, e aí, como ele rebolava, o pessoal apelidou de Vanderleia. Na época, a Vanderleia rebolava no palco também. E o caminhoneiro, como tudo, traz apelido, e o apelido pega e vira uma verdade. Virou verdade. Hoje, essa carreta chama carreta Vanderleia. Ela é uma carreta muito mais cara que a convencional. Um baú desse simples, que custa vou colocar 100 mil reais, ele sendo uma Vanderleia vai custar uns 140, 135 mil reais a mais. Ok? Ele proporciona que você leve não só mais peso, mas que distribua melhor a carga também. Aqui eu tenho também uma carreta Vanderleia, chama-se Canguru, também no apelido, que são duas patinhas atrás e uma patinha na frente. Então é uma carreta Vanderleia 3x2 Canguru, para vocês entenderem. Baú frigorífico também merece uma observação, porque muitas vezes vai chegar alguém falando, poxa, o cara quer que cubra o baú dele em 250 mil. Só que a gente vai olhar no nosso aplicativo lá e está dando que o baú dele é 180 mil. Por que ele quer tanto a mais no baú dele? Porque muitas vezes ele está trazendo o Thermo King, tá? Thermo King é um nome que se dá para o aparelho de refrigeração do veículo. É como se fosse Gillette. Gillette é uma marca, né? Lâmina de barbear é realmente o objeto físico. E aqui da mesma forma, que é um equipamento de refrigeração. Thermo King é uma marca mais consolidada. Não fazemos o Thermo King, não fazemos o aparelho de refrigeração. Então, muitas vezes, esse futuro associado, ele quer colocar esse equipamento junto. Tem que dizer, perguntar, é frigorífico? É frigorífico. Não fazemos o equipamento, infelizmente. Tá? Ninguém faz esse equipamento. Neste caso, o equipamento deste porte, gente, só para vocês terem uma ideia, ele deve custar aqui uns 170 mil, um equipamento de refrigeração. Estou chutando aqui, tá? Ele custa mais que a carreta. Se esse equipamento já tem um tempo de uso e começa a falhar, e nós temos aí um associado de má fé, ele pode utilizar de uma fraude de roubo da carreta, por exemplo, para poder ter só o equipamento. Tá? Então, não fazemos de refrigeração.
Agora nós fazemos o baú. E aí você vai encontrar no nosso aplicativo o baú normal e o baú refrigerado. O que é o baú refrigerado? O baú refrigerado é o baú que vem internamente preparado para receber a refrigeração Thermo King. É como se tivesse um revestimento de geladeira dentro. Então, nós fazemos este baú. Ele tem um preço maior que o baú convencional e está no nosso aplicativo, você pode selecioná-lo. Baú tanque, todo mundo já conhece. Florestal, esses nomes eu vou passar aqui. Eu estou trazendo muito mais para aqui, ó. O que foge do convencional. Aqui nós temos um porta-container, ou seja, um bug. Pô, Scatini, faz bug? Associados pergunta para você, ó, tem um bug? Ih, cara, mas não faz bug. Bug na truck ainda? Não tem sentido. Pô, tem bug, na verdade, seria um porta-container. E o porta-container ele é utilizado, ele já vem preparado, como se fosse um chassi, preparado para receber e parafusar o container, tá? Fazemos o container, Scatini? Não fazemos o container, tá? Mas fazemos, sim. Isso eu pensei que era barato. Pô, é só um chassi, é barato. Mas não. É um equipamento preparado aí, caro. Vamos lá, que é um 3 eixos. E aqui o Dolly também vale a pena falar. O Dolly também tem placa, esse Dolly. Ele tem uma placa. Também paga IPVA. Para que serve o Dolly? O Dolly serve para conectar uma com a outra. A gente vai chegar agora, eu vou explicar o que é bitrem e o que é rodotrem para vocês. Ó, o Dolly vem com uma quinta roda, que é isso aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Acho que eu consegui, ó. Quinta roda, que é isso aqui, ó. Você vai ver lá, ó. Isso aqui é para encaixar o pino-rei, que é isso aqui, ó. Esse pininho aqui, ó. Que é o pino-rei. Ah, obrigado, Brenda maravilhosa. O pino-rei, tá? Então, você encaixa o pino-rei aqui na quinta roda. Isso é uma quinta roda. E ele trava, entendeu? Ele trava essa quinta roda e o associado consegue transportar. Então, isso aqui são 2 eixos com uma quinta roda com um sistema hidráulico e elétrico acoplado nele, porque ele liga os faróis e esse sistema hidráulico ele acaba também conectando a carreta, tá? Um equipamento desse zero chega a custar 100 mil reais, 100 e poucos mil reais. Ele mais antiguinho, 50, 60, média de mercado aí que vocês vão encontrar. Onde é utilizado o Dolly? Ó, eu trago vocês para verem aqui. Então eu tenho lá, vamos pegar aquela carreta lá na frente, lá que está longe da gente. Esses 2 primeiros eixos, aqui, esses 2 primeiros, eles são da primeira carreta. Onde está amarelinho é o Dolly. Ele vem e acopla. A segunda carreta já é preparada para acoplar nesse Dolly que é ligado à primeira carreta. E aí eu tenho mais 2 eixos atrás. Vamos contar comigo quantos eixos tem um rodotrem? Isso aqui é um rodotrem. Sempre que tiver Dolly, rodotrem. Ó, vamos contar comigo. 1, 2 lá na frente, 3, 4 atrás, 5, 6 nessa última. 6. Mais o cavalo, 6, 7, 8, 9. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O rodotrem, 9 eixos. Tá? Quando falam 9 eixos, você vai, a maioria das vezes, nem sempre, mas a maioria das vezes, vai ser um rodotrem e ele tem um Dolly. Tá? E o bitrem é a junção de 2 carretas sem o Dolly. Uma carreta ela junta na outra direto. Aí é um bitrem. Vamos voltar aqui, ó. O rodotrem, eu tenho... Quantas placas eu tenho no rodotrem? Eu tenho o cavalo mecânico, eu tenho a primeira carreta, eu tenho o Dolly, juntando uma carreta na outra, e tenho a última carreta. Então eu tenho 4 placas. 1, 2 a primeira carreta, Dolly 3, última carreta 4. 4 placas. Pô, Scatini, como é que eu faço as 4 placas? Você tem um contrato só. Quando você abrir a sua cotação, você vai colocando, o aplicativo vai te falando. Quer colocar uma carreta? Quer colocar um Dolly? Quer colocar outra carreta? Você vai dizendo sim, sim, sim e colocando valores. Você vai montando. Quando você faz tudo isso num contrato só, você paga somente um repasse de rastreador. Lembrando que no repasse de rastreador, para veículos até 100 mil reais de valor de FIP, você paga 150 reais de repasse
para poder instalar o rastreador, certo? Então, se você... E para veículos acima de 100 mil reais de FIP, você repassa R$250 do rastreador. Então, você cobrou a adesão lá, você recebeu a adesão, vai ser descontado de você R$250, caso o veículo seja acima de 100 mil reais da FIP. Se ele for até 100 mil reais da FIP, você paga 150, só vai ser descontado de você 150 dessa instalação do rastreador. Tá? Agora, se eu faço esses 4 conjuntos, esses quatro itens em um contrato só, eu faço o repasse somente de 250. Se eu faço separado, eu pago quantos, Catini? Você vai pagar 250 do cavalo mecânico, se ele for acima de 100 mil da FIP, de repasse. Se você fizer a carreta separada, vai pagar 50 da primeira carreta, 50 do Dolly e 50 da outra carreta, caso você faça separado. Se você faz tudo junto, você paga somente 250, porque nosso repasse é por contrato, tá bom? Estão entendendo, gente? Vocês estão comigo aqui? Quem está comigo aqui, dá um joinha. Dá um joinha para mim. Não entramos em produto ainda, tá? Vamos encher essa live, me ajuda aqui, pega, você que entrou agora, pega esse link aqui, passa para a turminha aí, que a gente vai entrar ainda em produto, nas nossas ofertas, nos nossos benefícios, tá bom? Entenderam aqui? Todo mundo entendeu? Vou seguindo aqui. Já entendemos que o bitrem são 2 carretas juntas e o rodotrem são 2 carretas de um Dolly. Né? Então, nós sabemos que o bitrem são 2 carretas de um cavalo mecânico, são 3 placas, e o rodotrem são 2 carretas, um cavalo mecânico e o Dolly. São 4 placas. Tá? O bitrem são 7 eixos e o rodotrem são 9 eixos. Olha aqui um rodotrem, onde vai o Dolly. Isso aqui é até antigo, tá? Nem usa mais. Mas é mais ou menos assim, só para vocês entenderem como funciona. Os dos primeiros eixos da primeira carreta, os 2 do Dolly, os 2 da última carreta e os 3 do cavalo mecânico. Vamos lá, estou tentando ser bem didático aqui, tá, gente? Aqui eu vou passar. Aqui é importante dizer, isso aqui é um Romeu e Julieta. Pô, cara, tem Romeu e Julieta, tem Romeu e Julieta no transporte? Tem tudo aqui. O caminhoneiro dá apelido para tudo e o mercado acaba abraçando os apelidos e fica. O que é o Romeu e Julieta, Scatini? Como que eu faço esse cálculo? O Romeu e Julieta é um implemento fixo, ele não desatrela, o primeiro é um implemento fixo, carregando uma carreta. Então, como que eu faço isso aqui? Eu vou lá, nesse caso aqui, me parece aqui que é uma figura, um desenho, né? Que seja um boiadeiro. Eu vou colocar o primeiro como um veículo com implemento fixo, tá? E vou fazer separadamente uma carreta boiadeira 2 eixos. Beleza? Romeu e Julieta, então, é um implemento fixo carregando um agregado, com um cambão também. Legal, vamos entrar nos nossos benefícios agora. O que cobre a PVS Truck, quais são nossas coberturas. Eu gosto mais desse slide aqui, que é um antigo, por isso que eu coloquei os 2, eu vou seguir por aqui. Primeiro, o que nós cobrimos? Qual que é a cobertura básica da PVS Truck? Roubo, furto, incêndio, colisão, perda total, né? Colisão parcial, fenômenos da natureza. Tá? Essas são as básicas. Roubo e furto. Cobre, roubo e furto. Normal. Só não cobre roubo, furto isolado. Exemplo, Scatini. Pô, roubaram meu veículo está estacionado na frente da minha casa. Roubaram o módulo dele. Paga, Scatini? Não paga. Roubou só o módulo. A intenção do roubo foi o módulo. Foi um roubo isolado. Pô, Scatini, quero... O cara foi lá e roubou... Que acontece muito roubo de módulo, tá? Roubou os pneus. Cobre? Não cobre. Vamos lá colocar uma outra forma agora. Roubou o caminhão, levou para um lugar lá, que eles falam lá, né? Levou para um galpão para desmontar. Nessa desmontagem, levou pneu, levou módulo, levou bateria, tacógrafo. Cobre? Cobre, porque o roubo não foi isolado. O objeto do roubo foi o caminhão, certo? Levou o caminhão, não deu para desmontar, ele levou tudo. Então não foi um roubo
isolado. O roubo a intenção foi do caminhão. Que mais aqui? Incêndio, cobrimos incêndio, qualquer causa também, por pane, ou por pane elétrica, enfim, por pane mecânica, desde que não haja agravamento do risco, desde que a manutenção esteja ok no veículo, certo? Fenômenos da natureza, cobrimos aqui especificamente granizo, queda de árvore e enchente, certo? Granizo, queda de árvore e enchente. Então, fenômenos da natureza é isso, vendaval, o restante não cobrimos, não está no nosso regimento, então não cobrimos esse tipo de dano de fenômeno da natureza, certo? Assistência 24 horas. Deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa. Deixa eu trazer enchente. Vou trazer para enchente. Enchente, não cobrimos enchente, não cobrimos enchente caso o associado fale, poxa, tem uma pocinha lá, eu vou passar, meu caminhão é alto. E a hora que ele tenta passar, ele vai de encontro à enchente, ele entende que aquela água é maior, que aquele buraquinho não é tão pequeno, é fundo, e a água toma conta do caminhão, da calça hidráulica, entra no motor, paga? Não paga. Por que não paga? Porque eu assumi o risco. Eu fui até a enchente. Agora, se eu estou parado, a enchente vem, o trânsito está parado, ou está estacionado, a enchente vem, aí sim há o pagamento. Ok? Não cobrimos, falando um pouco de água aqui, não cobrimos também ressaca. Então, meu veículo está no mar lá, está perto da praia, teve uma ressaca, entrou água do mar, não cobrimos. Pô, fui dar uma volta na praia, o veículo atolou. Acontece, hein, gente? Pagamos? Não pagamos também, tá? E não pagamos, uma pergunta frequente que tem para mim aqui, não pagamos danos a veículos que estão em balsas. Tem muita balsa, Pará, esses lugares aí, tem muita balsa. A balsa, apesar dela ser fiscalizada pela Marinha, a gente não paga, tá? Não paga. Acontece muito acidente, a companhia também, o mercado segurador também não paga, acredito eu. Então, na assistência 24 horas, nossa assistência 24 horas, elas são 6 acionamentos no ano. 6 acionamentos no ano, isso é muito importante, tá, gente? Porque muitas pessoas me pedem posteriormente aí liberações que eu não consigo, que não está no meu poder. São 6 acionamentos no ano, um a cada 30 dias. Então, vamos lá. O veículo está caminhando, tá indo lá, ele teve uma pane mecânica no dia 5, aqui, certo? No dia 4 do mês subsequente, ele teve uma outra pane mecânica. Ele não tem direito à assistência, ele vai ter que esperar até o dia 6 para poder rebocar o veículo dele, porque é um a cada 30 dias. Se ele teve no dia 5 deste mês e no dia 4 do mês subsequente, é um dia antes. Pô, mas foi um dia antes. Não tem direito. Tá? Quando ele vai ter direito a 2 assistências? Quando o associado ele vir de uma assistência, uma pane mecânica no dia 5, por exemplo, e no dia 7 ele teve uma colisão. Tá? A colisão, ela contabiliza o número de guinchos, mas ela contabiliza o número de guinchos, mas ela não. Mas você pode utilizá-la. Pane mecânica após pane mecânica não tem utilização. Okay? Lembrando que o nosso guincho é um guincho emergencial. Se ele estiver em segurança, a gente não assiste, porque vira um guincho logístico. A gente tem muito problema de associado que vai andando, rodando, chega numa beira de estrada, tenta arrumar o caminhão lá, né? Se ele não conseguiu arrumar o caminhão, ele tem que falar logo para a gente, não consegui, parei para resolver um problema, vim guinchado até aqui porque eu não queria chamar o guincho. Se ele ficar 1 dia, 2 dias lá, a gente vai entender que ele está tentando reparar o veículo dele e por ele não ter conseguido, ou pelo preço ficar muito mais alto, ele quer levar para outro lugar. Então não é mais um guincho emergencial. Tá? Então, se ele tentou arrumar o veículo dele, ele tem que falar logo para a gente, vi uma boquetinha aqui de estrada, não consegui arrumar. Se ele tenta arrumar e não consegue, e ele não faz lá, porque por falta de estrutura, ele tem que avisar isso logo para a gente, porque se ele tentar arrumar lá, ele não conseguir, a gente entende que ele está num lugar seguro e ele não está mais em risco. Tá? Ele não está arrumando lá ou por parte financeira ou por algum motivo, então vira um guincho logístico. Tem muita gente que quer fazer a funilaria em um lugar e pegar um guincho para levar e fazer a pintura no outro, tendo que possa usar o guincho. Então não pode, tá bom? Um a cada. Lembrando que nós também não levamos
Veículo que estejam carregados, veículo que esteja carregado, aí nós não levamos. Tem que fazer o transbordo da carga para depois a gente poder levar a carreta, tá? Então tem que ponderar e avisar isso para o associado, tá? Então ele vai ter que desatrelar, a gente vai levar o cavalo e a carreta vai ficar lá. Ele vai ter que arrumar um outro cavalo para levar a carreta ou fazer o transbordo da carga. Muita gente pergunta, pô, mas como que ele fica? Ele fica numa situação ruim lá, parado, mas não tem o que fazer. Eu não consigo ter um produto desse porque eu não consigo entregar. Nem sempre eu vou achar um guincho com quinta roda para levar um veículo desse. Então é algo que eu não consigo cumprir se eu coloco isso como produto. Então, realmente fica a responsabilidade do associado. Serve para carreta ou para implemento fixo. Não fazemos veículo carregado. Poxa, tem pouca carga no veículo. A central até tenta achar um prestador para fazer esse tipo de remoção. Mas nem sempre ela vai achar, porque a responsabilidade acaba sendo do prestador. Para a gente também não é bom, porque a gente também acaba assumindo a responsabilidade sobre isso. Mas quando a carga não é muito pesada ou muito valiosa, entende-se, se o prestador quiser assumir esse risco, ele assume, ele cobra um pouco a mais. Quando ele cobra um pouco a mais, isso fica para o associado. Eu vou levar o veículo carregado, mas eu cobro tanto a mais. Tá bom. Eu vou pagar aqui 3 mil, o cara está cobrando 3.700, o associado paga 700 e leva. Mas é algo que eu não posso prometer para o associado, tá? O Juninho está falando isso aqui para vocês, porque isso acontece de vez em quando. E quando acontecer, ele vai ter uma surpresa positiva. Então, vendam que não faz de maneira alguma o veículo carregado. Tá? Eu ia falar mais alguma coisa aqui da assistência 24 horas. Eu ia só dar um exemplo, porque não depende só da carga que ele está levando, do peso da carga. Lógico, o peso da carga pode entortar o chassi, falando de uma HR que esteja muito peso, enfim, um veículo um pouco maior, de um truque. Então, o veículo muito pesado, colocando numa prancha, pode causar um acidente. Então, não se leva. Mas também tem o valor. Vai que se ele está levando um bem lá que nem seja tão pesado, mas ele tem um valor muito agregado, muito grande. Qualquer coisa que aconteça com aquela carga, quando ele estiver colocando na prancha ou levando, é de responsabilidade do transportador. E com certeza ele será cobrado por isso. Por isso que não somos nem nós, tá? O mercado de guincho não faz. Isso é estrutural. O mercado de guincho não faz. Okay? Quando faz, a gente puder ajudar, a gente sempre vai querer ajudar. Mas o que a gente tem que passar para o associado é que realmente não faz. Okay? E eu posso contratar o guincho para o cavalo mecânico e contratar para a carreta. Se eu não contratei para a carreta, ok. Mesmo que a carreta esteja conosco, aí eu vou falar um pouquinho, vou até pular um pouco, vou para o destombamento. Porque nós temos R$3.000 de destombamento para o cavalo mecânico. O cavalo mecânico foi lá, rodou, deu um Lzinho e tombou. Nós temos R$3.000, até R$3.000 para destombar esse veículo. Pô, R$3.000 é pouco ou é muito? R$3.000 é o suficiente para um destombamento simples, certo? Tudo que passar disso aqui, se ele caiu no despenhadeiro, caiu num lago, como que a gente faz, Catine? A gente está falando de salvamento. Aí, salvamento, eu estou trazendo custos gigantes de 40, 60 mil reais, dependendo do que for feito, tá? Para resgatar o veículo. Então, é um custo alto e a gente custeia somente o destombamento simples, ok? Pois, Catine, temos a carreta aqui, ela está conosco. Ela está conosco protegida, mas ela não contratou o guincho. Ela também tem o direito ao destombamento. Se ela tombou e der participação obrigatória nela, for usar o evento, ela também tem direito ao destombamento, independentemente de ter contratado ou não contratado assistência 24 horas, desde que ela esteja protegida conosco. Ok? Opa, calma aí que não foi ainda aqui. O que mais? Estava no destombamento. Legal. E nós levamos a carreta a um lugar mais próximo, tá? Também é transportada a um lugar mais próximo. De lá fica por conta do associado levar na oficina. Vamos lá na proteção de autorresponsabilidade no par, que são os danos causados a terceiros. Todo dano causado a terceiro. Eu vou trazer uma lembrança, vou até voltar um pouquinho antes, tá? Se este veículo aqui associado ele teve uma colisão, tá? Ou agregado, eles tiveram uma colisão.
e ele tiver uma segunda colisão no período de 12 meses, a participação obrigatória dele dobra. Tá? Ele sai de 6%, ele sai de 6% para 18%. Eu falei 12 no começo, para 18%, tá? 12, desculpa. Estou viajando, para 12%. Ele sai de 6% para 12% aqui, tá bom? E da mesma forma acontece com o terceiro. O terceiro, ele, se eu tiver duas colisões contra danos causados a terceiros no mesmo ano, a participação obrigatória contra terceiros dobra. Então, há uma participação contra danos causados a terceiros de R$ 800 por item colidido. Então, vamos lá. Estou aqui com um veículo e colidiu 2 automóveis. Para arrumar cada automóvel, eu tenho que pagar R$ 800 para o primeiro automóvel e 800 para o segundo. Bateu em 2 automóveis e feriu uma vida. Né? Ele vai ter que pagar 800 para cada automóvel e 800 para a vida também. Se ele tiver, agora sim, eu estava confundindo, se ele tiver duas colisões, se ele tiver duas colisões no mesmo ano, essa participação ela dobra, tá bom? Show de bola, vamos lá. Da proteção de autorresponsabilidade. Veículos até 3,5 toneladas, já vem com 30 mil, tá? Toda vez que você fizer uma contratação, olhar 30 mil, ou 100 mil, ou 500 mil, eu estou falando, vamos colocar o valor de 100 mil de par, tá? de contra danos a terceiros. Você tem 100 mil para danos materiais e 100 mil para danos corporais. A gente está falando de uma cobertura de 200 mil, ok? 100 para danos materiais e 100 para danos corporais. 100 para danos materiais e 100 para danos corporais. Lembrando que é importante aqui, eu tenho a proteção, eu contratei R$500 mil para o cavalo mecânico, tá? de par, aqui de ter contra terceiros. Tá? Então, eu tenho 500 mil para danos materiais e tenho 500 mil para danos corporais. Todo dano que eu fizer a outro, ou qualquer objeto, ou pode ser um automóvel, ou pode ser um posto de combustível, uma bomba de posto de combustível, entrou no muro de uma casa, tudo que for material, a gente vai pagar até o limite contratado, tá? Após o pagamento da franquia. E aí eu não contratei o terceiro para a carreta. E aí eu estou acoplado aqui, eu dei uma ré. Essa ré que foi dada arrebentou um muro. Eu pago o muro? Pago. Pago por quê? A cobertura contratada para o cavalo vai se estender para a carreta. Sempre vai se estender para a carreta, desde que haja vínculo. Que vínculo que é esse, Scatini? Desde que esteja vínculo de trabalho, por exemplo, eu tenho o cavalo mecânico e eu transporto aqui para essa transportadora. E essa carreta é dele. Então ele tem, sei lá, 200 carretas. E o que ele faz? Ele contrata o caminhoneiro autônomo. Ele não tem cavalo mecânico. Eu vou lá, engato o meu cavalo e levo. Isso é um contrato de prestação de serviço. Ou se ele tiver um vínculo familiar. O veículo é do meu irmão, é do meu filho, tiver um vínculo familiar, ou um vínculo de locação. Tem muito caminhoneiro aqui, que ele usa o cavalo mecânico dele e aproveita as safras, por exemplo. Então, eu estou com o meu cavalo mecânico aqui e agora o baú está em alta. Está no final do ano, tem muita importação. Eu estou levando lá, estou levando o produto aqui de um lugar para o outro, que está fazendo sentido. Né? Mas vamos supor, no começo do ano, o bicho pega lá no Mato Grosso, é o grão. Então, eu tenho o cavalo mecânico e eu loco uma carreta, uma graneleira, para levar grão. Tá? Então, isso acontece aqui de bastante. Então, se tiver vínculo, independente desta carreta estar associada comigo, ou se ela for minha ou não, tá? Não tem nenhum tipo de proteção comigo. Não tem problema. Se houver vínculo, estiver atrelada e acontecer um acidente e o contato físico for da carreta por manobra do cavalo, aí sim a cobertura. Perfeito? Vamos lá. Monitoramento. Estão comigo aqui, gente? Vamos lá.
Deixa eu ver, eu vou falando aqui, como eu não estou muito com interação. Vamos lá, faz um joinha para mim, quem está comigo, quem está gostando. Bora, bora. Quero ver vocês comigo aqui, hein, ó. Vamos lá, porque daqui é para ação e da ação, depois é para o nosso plantão de dúvidas aí, que acontece nas quartas-feiras, para a gente poder conversar de como estão suas dúvidas aí na prática, né? Bacana. Monitoramento. Todos os nossos veículos, eles são monitorados. Então, em toda a PVS, é obrigatório colocar o rastreador. E nós damos login e senha para o associado. Após 48 horas da instalação, ele recebe isso aí no e-mail dele, esse login e senha no e-mail dele. Caso ele não receba, ele pode chamar no WhatsApp do CRA, tá? No CRA, onde ele vai conseguir chamar por WhatsApp e pedir o login e senha dele. Cobertura de vidros. Vou falar um pouquinho mais tarde, porque eu tenho um quadro aqui de cobertura de vidros para mostrar como funciona. Assistência funeral. Ao reembolso funeral a qualquer pessoa que esteja conduzindo o veículo associado, desde que ela não esteja em o uso de entorpecentes, esteja habilitada e seguindo as regras. Estava lá, veio a falecer, Deus o livre guarde, então a gente vai reembolsar quem fez. Não é uma assistência, é um reembolso. Então vamos lá, que ele é um funcionário de uma empresa, a empresa acabou pagando o velório, tudo bonitinho, ele apresenta essas notas para a gente aqui e a gente reembolsa ele até o valor de R$2.000. Assistência residencial, chaveiro elétrico e encanador, tá? Tem 2 vezes por ano esse processo, somente a mão de obra, tá? Valor até 150, até R$150. Assistência PET, tá? 2 atendimentos no ano também, reembolso até R$250, tá? Para emergência, somente para emergência, né? Urgência e emergência. Clube de vantagens, hoje é o mesmo da PVS Brasil, a gente hoje não tem um clube que vai atender o caminhoneiro com diesel, com combustível, né, com óleo de motor, lavagem, isso ainda não temos, mas temos sim as vantagens de farmácia. Você que não conhece pode entrar para dar uma olhada, tá? Mas acaba sendo um plano que ajuda bastante, né? Auxílio indenização. O auxílio indenização nosso aqui, a gente de R$2.000, quando o veículo, por algum motivo, passe de 60 dias corridos úteis na oficina, por falta de peça, por algum motivo, a gente ajuda com R$2.000, um caminhoneiro às vezes está precisando pagar umas contas, a gente ajuda com R$2.000 aí na retirada do veículo, tá? Lembrando que não é cumulativo. Caso ele fique mais tempo que isso, que é muito difícil, aí ele ganha somente os R$2.000. O MAO, que é o morte acidental por ocupante. Como funciona o MAO? Cobre até 3 pessoas. Eu posso contratar o MAO para uma pessoa, é uma cobertura muito barata, é R$10, tá? Cobre até 30, cobre 30 mil. Cobre 30 mil. Então, eu estou lá, o veículo está andando, Deus o livre guarde, capotou, morreu o motorista. Dando tudo ok, a gente vai pagar para a família ou para os herdeiros legais, e aí tem todo um processo judicial, porque às vezes o caminhoneiro pode ter mais de uma família, tá? Para pagar os 30 mil. Contratei para 3 pessoas. Foi lá, capotou o veículo, morreram as 3 pessoas, Deus o livre guarde. Paga para a família de cada um 30 mil. Então, essa cobertura pode chegar até R$90.000, 30 mil por pessoa, e ele não precisa ter vínculo empregatício, e nem vínculo nenhum. Pode ser um chapa, tem muito chapa, o cara pegou na rua lá, e o chapa está trabalhando, e aconteceu um acidente. Para quem não sabe quem é o chapa é um cara que fica na rodovia com uma plaquinha aqui, e ele ajuda a descarregar a carreta. E muitos motoristas autônomos, eles pegam esse chapa lá e ele ajuda a descarregar a carreta. Perfeito? Vamos aqui. Deixa eu até ver se eu esqueci de alguma coisa. No outro, colisão, destombamento, perda total para a natureza, monitoramento, hospedagem, reboque, danos a terceiro, vidros. Vamos falar de vidros lá. A gente passou praticamente por tudo aqui. Carreta, a cobertura da carreta, ela é cobertura de incêndio, roubo, furto, colisão e fenômenos da natureza, e tem o destombamento incluso, quando no acidente ele for utilizar
ele for utilizar a associação, né? Passar da participação obrigatória. Lembrando que hoje nós utilizamos a tabela Molicar como referência. A carreta não tem tabela FIPE. É muito difícil precificar a carreta, porque um boiadeiro, por exemplo, uma carreta que leva boi, lá no Mato Grosso é diferente de uma daqui de São Paulo. Então os mercados são diferentes. O estado conta muito da carreta. Então é muito difícil. Então nós trazemos a tabela Molicar, que é uma tabela como se fosse a tabela FIPE, que traz um estudo desse mercado, e nessa tabela nós temos um percentual que você pode majorar ou diminuir, para você poder enquadrar, né, para você poder enquadrar com o preço de cada região. Lembrando que um veículo zero, uma carreta 0 km, ela entra, assim como o veículo motor, ela entra com nota fiscal, ela fica até 3 meses com valor de nota, e posteriormente eles entram da nossa tabela aqui da Molicar ou da tabela FIPE. Aqui, aqui ó, todos os nossos benefícios de roubo, furto são. Isso é importante. Os benefícios de roubo e furto. Então, o veículo foi lá e deu entrada. Fiz lá a cotação, o associado gostou, fiz a proposta dele, tirei as fotos, fiz a vistoria. A partir da meia-noite no dia subsequente, ele já tem cobertura, todas as coberturas possíveis. Já pode usar guincho, já pode fazer tudo. Tá? Ele só não está coberto de roubo ou furto. O roubo ou furto somente iniciam-se após a instalação do rastreador. Tá? A assistência 24 horas já vem incluso 100 quilômetros da assistência 24 horas, que é importante que eu não disse da assistência 24 horas. Tipo, quando ele vem com 100 quilômetros, ele vem com 100 quilômetros da origem ao destino. Tem muitas pessoas da concorrência que falam você tem 100 quilômetros, só que não é 100 quilômetros. Porque o que acontece? O caminhão ele vem daqui. Até para chegar aqui, no ponto onde está o nosso associado parado, para chegar até aqui o guincho, ele levou, sei lá, 10 quilômetros. Então já contabilizou 10 quilômetros. Ele levou o cara mais 40 quilômetros. Ele voltou 40 quilômetros e voltou mais uns 10. Isso tudo está sendo contabilizado. Então, esse deslocamento do guincho ele está sendo contabilizado. Nós pagamos por isso também. Mas o que nós vendemos aos nossos associados, quando eu falo 100 km, 100 km é da origem ao destino. Muitas vezes, quando a concorrência vende 100 km, ela está vendendo 50 km ou menos, porque ele conta a ida e a volta. Nós não. Nós pagamos aqui 200 km, está no mínimo 200 km. Se o guincho sair daqui, ele vai levar 100 km e ele volta 100 km. Então, é da origem ao destino, eu entrego 100 km para ele. Da mesma forma, com 300 km e 500 km. Na verdade, quando eu vendo 500 km, eu estou vendendo praticamente 1.000 km para ele de guincho que eu estou pagando. Ou mais. Tá? Então, eu tenho que falar isso para ele. Limite de uso do reboque, já falamos aqui. Né? Do reboque são 6 atendimentos no período de 12 meses, sendo um a cada 30 dias. Algumas observações importantes aqui. Cobertura de fenômenos da natureza, 24 horas, se dará a partir da meia-noite da data de cadastro, como já falamos. Em caso de acidente de trânsito ou roubo do caminhão, em que pneu, isso é importante, esqueci de falar, em que os pneus estejam danificados, nós cobrimos 40% do valor dos pneus. Então, vamos lá. O veículo está rodando, teve um acidente, 2 pneus estouraram. Nós pagamos 40% do valor dele na forma de reembolso. Então, ele vai lá, compra o pneu, apresenta a nota para a gente, em cima daquela nota eu pago 40% em cima da nota. Poxa, Scatini, mas o associado acabou de colocar os pneus dele, estavam novinho. Eu peço para ele apresentar a nota fiscal. Ele apresentando a nota fiscal dos pneus e a gente entendendo que esse veículo, analisando esse pneu, e se ele tiver até 3 meses de nota fiscal, eu indenizo o valor integral da nota fiscal. POS, já falamos da nossa participação obrigatória do nosso associado, que é 6% do bem, com um mínimo de 1.800. Em caso da mesma placa tenha um segundo sinistro no mesmo ano, tá? A participação obrigatória ela dobra, como eu havia dito. Vamos lá.
Rastreador já falamos aqui, o login e senha está disponibilizado, também já falamos aqui, após 48 horas da instalação do equipamento. O auxílio indenização, também já falamos, estamos passando aqui, caso o veículo associado fique mais de 60 dias úteis em uma oficina, é concedido esse auxílio no valor de R$2.000 na retirada do veículo, esse valor não é cumulativo. Não falamos disso ainda. Ainda falamos, morte letal preocupante, já falamos, vou passar. Não falamos desse, danos morais. O que são os danos morais, Catine? É uma cobertura muito subjetiva. Como que eu vou vender isso para o nosso associado? Que ele será indenizado sobre danos morais vindos sobre acidente de trânsito, tá? Então, vamos lá, dou um exemplo. Se você bater em alguém, essa pessoa te processar, e nesse processo ela solicitar danos morais e perder em juízo, juridicamente, se for analisado juridicamente em juízo, no associado perder, ele será indenizado até o limite contratado, ou 100 mil ou 50 mil. Se ele contratou 50 mil e o juiz deferiu que seja 70 mil aqui, ele paga os 20, a gente paga até os 50. Então, nosso limite é até 100 mil. Geralmente é uma cobertura, quando acontece, quando dá, vai até 50 mil, né, pelo histórico que pelo menos eu, muito pessoal isso, tá? Acompanho. Mas é isso. Repasse de rastreador, já falamos aqui. Para veículos até 100 mil, repasse 150 reais. Para veículos acima de 100 mil de FIP, R$250 o repasse. Repasse para carreta, somente carreta ou dolly, R$50 por repasse. Tá? Aí o mínimo de adesão de categoria que a gente sugere aqui, R$600 para veículos pesados, HRs, e adesão para truck, para veículos acima de 3,5 toneladas, R$1.200 aqui, é o que nós sugerimos. Manual de vidros, como a gente havia dito, manual de vidros, hoje nós só temos o vidro premium, que como ele funciona aqui, que cobre vidro dianteiro e traseiro, vidros laterais, espelhos retrovisores, lanternas e faróis. É bem simples, o que eu tenho aqui, riscado, sabe o que é? O nosso manual, leiam o manual também, é um manual muito simples, da carência para a utilização. O associado precisa estar cadastrado no mínimo 90 dias antes do primeiro acionamento. Então, há uma carência de 90 dias para que ele use qualquer benefício dos vidros. Tá? Acionamento. O benefício será disponibilizado associado através de reembolso. Então, nós temos um link, ele vai ter que tirar uma foto, caso seja um para-brisa, ou enfim, ou qualquer outro item, vai tirar uma foto bonitinho do antes, vai avisar a gente, abrir o evento, vai trocar, e depois vai solicitar o reembolso para a gente. Só pode ter, você tem direito a 2 acionamentos no ano, o associado tem direito a 2 acionamentos no ano, e um item por evento, tá? Um item por evento. Quebrou os 2 faróis, estava na rua lá, estava andando, veio uma pedrinha nesse farol, uma pedrinha nesse farol. Difícil, né? A gente faz isso para evitar fraude, isso pode acontecer. Às vezes o farol está amarelado, é um veículo mais antigo, ele bateu aqui, ele trocou, colocou um farol novo. O farol está limpo, está lindo, e esse aqui está ruim. O cara fala, pô, deixa eu dar um totozinho aqui e falar que foi uma pedra. Então, para evitar fraude, tá? Somente uma utilização aí por evento, ok? 2 utilizações no ano. E aí, como funciona ele aqui, ó? Opa, deixa eu voltar aqui, estamos já quase finalizando. Quais são nossos limites aqui? Para veículos pesados, tá? Para veículos pesados, até esquece de cima aqui, tá? A gente vai pegar só esse premium aqui de baixo. Vou ter que fazer essa apresentação, porque saiu esse vidro básico que não existe mais, porque estava dando muito problema. Então, vidros, retrovisores, faróis e lanternas premium. Nós temos um limite aqui para veículos pesados, até 3,5 toneladas, de R$2.000. E uma participação obrigatória de 30%, certo? Nosso reembolso vai ficar no limite de R$1.400. Se ele colocou um vidro de R$3.000 aqui, automaticamente nosso limite é R$2.000 e 30% em cima disso, o reembolso é R$1.400. Embaixo da truck, segue a mesma premissa, R$2.500. Se o cara colocou um para-brisa aí de R$3.000, pode acontecer num veículo zero, participação obrigatória de 30%, reembolso até R$1.750.
Finalizando aqui, aceitamos todos os veículos existentes na FIP. Veículo de leilão, sinistrado, remarcado, e o leilão pode ser até um leilão, gente, o leilão pode ser um leilão de financiamento. Muita gente me pergunta, pô, mas o financiamento não alivia? Não alivia. Hoje o nosso leilão é de 70%. Tá? A gente cobre até 70% do valor do bem. Lembrando que a gente cobra até 70%, mas ele paga a parcela sobre 100% da FIP. Então ele continua pagando 100% da FIP, mas vai ser indenizado de 70% dela. Aqui embaixo tem a permitida depreciação de até 30% comercialmente. Então vamos lá. Pô, o veículo ficou caro, o associado está dizendo que ficou caro, que não vai fazer agora com a gente. O que eu vou falar para ele? Associado, seguinte, não fica sem proteção. Eu vou baixar aqui a proteção do seu veículo. Seu veículo agora passa, em vez de valer 100 mil, faz conta que a FIP dele é 100 mil, ele passa a valer 70 mil. Só que a parcela do senhor também baixa, como se ele para a faixa de 70 mil. O senhor vai pagar uma parcela menor. E aí eu me comprometo com o senhor. O transporte vai melhorar, daqui a 2 meses eu te ligo e a gente com certeza vai reintegrar essa cobertura sua e o senhor vai pagar a mais aqui para poder ter a cobertura 100% do seu veículo. Diferente do exemplo acima, que ele não tem a cobertura de 100%, paga sobre 100%, só que será indenizado de 70%. Tá? Que é importante dizer esse item. Na cobertura parcial, ele paga a participação obrigatória, os dois casos, tá? Sobre 100% da FIP. Por quê? Porque a peça não tem deságio. A peça para aquele caminhão é a mesma. Então, sempre que eu vou colocar a peça naquele caminhão, eu não vou ter desconto nisso. Então, para perda parcial, ainda a participação obrigatória é cobrada em 100% da FIP. Ok? Vamos lá, aqui, cobertura contra roubo e furto, somente após a instalação do rastreador, já falamos, mas é importante ressaltar. Carretas atreladas possuem direito ao terceiro, mediante comprovação de vínculo, também fomos bem esclarecedores nesse ponto. Instalação de rastreador em carreta é opcional, boa. Eu posso instalar rastreador na carreta e posso contratar guincho para a carreta também. E assistência 24 horas para a carreta. Tem muita gente que tem locação de carreta, também é um toque comercial para vocês. O cara que loca a carreta, ele loca a carreta para quem? Para quem tem caminhão? Esse cara pode apresentar a gente para o cara da transportadora para a gente fechar a transportadora. Mas a carreta muitas vezes precisa não só da proteção das carretas, porque ele loca, mas do rastreador também, para saber onde as carretas dele estarão, porque ele loca para uma pessoa que ele não conhece, ele faz um rápido avaliação da transportadora e loca para ela. Né? Ela, com o rastreador, consegue gerenciar essas carretas dela. Então, é algo legal para a gente poder bater comercialmente. Não há aceitação de equipamentos e acessórios. Nós já falamos isso no comecinho lá, como o Munk, equipamentos de refrigeração, como os Turbo Kings, né, e similares. Participação obrigatória do par é de R$800, como já falamos, tá? Por item colidido, por item danificado, e ela dobra caso haja, pela mesma placa, um outro evento no período de 12 meses. Auxílio indenização, R$2.000, já falamos aqui também, aqui está errado, não é 30 dias, é 60 dias. Tabela por região, ok? E veículo 0 km não precisa de vistoria, que é o que nós não havíamos falado. Beleza, gente? E aqui termino a minha explanação. Quero agradecer vocês que estão conosco até agora. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Dei o meu melhor aqui, tentei ser detalhista aqui, entregar o máximo que eu pude. Espero que vocês tenham, que tenha sido de valor para vocês, que vocês utilizem isso. Nós teremos o nosso plantão de dúvidas. Tragam um plantão de dúvidas, as dúvidas que vocês tiveram aqui, a dúvida do dia a dia que vocês têm. Lembrando que todo o treinamento que a gente faz é para vocês. Se não tiver ninguém aqui, não faz sentido. Se tiver pouca gente aqui, não faz sentido. Então, ajuda a gente a disseminar esse conhecimento aqui, tá? E eu peço para que vocês participem realmente. Todo o treinamento é feito com muito carinho para vocês e pessoas têm desenvolvido aqui, porque é uma troca. Eu aprendo todo dia, a gente aprende ensinando e eu aprendo com vocês. Às vezes, algum comentário que tem aqui no texto traz conhecimento para a gente também,
né? E pode mudar a sua chave para você ir para o próximo nível, tá bom? Então, obrigado aí pela presença de vocês, mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês, que tenhamos aí uma noite bacana com a nossa família aí, tá bom? Com a presença de Deus. Fiquem com Deus. Até mais.